pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula do capítulo 3 da matéria Teologia do Culto e hoje nós vamos entender um pouco sobre ritos e cerimônias. Desde já eu peço que o Espírito Santo de Deus te revista de sabedoria do alto, que você possa compreender essa aula, que você possa tirar um bom proveito dessa aula e então ter mais consciência de cada rito que nós temos aí na nossa igreja. Então, abra sua apostila lá na página 61, nós vamos ver o que significa rito, qual é o conceito da palavra rito. Então, rito é um conjunto de normas que determinam como um evento, uma festividade ou uma cerimônia deve ocorrer. Então, é um conjunto, de normas, de regras, é uma programação que determina como aquela cerimônia, como aquela festividade, como aquela celebração, ela deve acontecer. E aí, logo em seguida, na página 62, nós vamos entender um pouco sobre os ritos evangélicos e a importância da bênção no rito evangélico, tá? Então, a bênção, ela valoriza o objeto da bênção, seja ela uma criança, uma pessoa, um casal, um ambiente, um bem, enfim. Há implicações e repercussões da bênção empretada em nome de Jesus. Então, a bênção, ela geralmente é direcionada para algo ou alguém. Ela beneficia esse algo ou esse alguém. A bênção, ela é bíblica e se você dedicar um estudo na palavra de Deus a respeito de bênção, você vai descobrir várias formas no Antigo e no Novo Testamento que as bênçãos aconteciam. Isso significa que nós hoje devemos valorizar a bênção que está sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos bens, sobre as fases de transições das nossas vidas, porque Deus não despreza quem valoriza a bênção. Pelo contrário, Ele dispensa amor e poder para essas pessoas ou para esse algo. Então, bênção nada mais é do que o ato de liberar sobre algo ou alguém a prosperidade, é a ação ou resultado de abençoar alguém, é um favor divino e é um fato benéfico e oportuno. Então, aí fica uma pequena definição do conceito da bênção. E a bênção, ela é tão importante. Eu tenho muito esse costume, não sei se você tem, de sempre que encontra alguém, vai se despedir, ou vai agradecer alguém, falo muito obrigada, Deus abençoe, sempre falo Deus abençoe no final. E o fato de nós falarmos que Deus te abençoe, não é só algo da boca para fora, mas também é nós atuando em favor daquela pessoa. Nós estamos fazendo algo de forma intencional para abençoar a vida daquela pessoa. Nós estamos invocando as bênçãos de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então vai além de um costume, é algo no mundo espiritual muito maior. Não é à toa também, hoje tem se perdido muito isso na minha família ainda é tradicional, de se pedir bênção para os pais, para os avós, para os tios, para as pessoas mais velhas. Então isso é muito bacana, porque você também libera a bênção de Deus sobre a sua geração. Então vai muito além de um simples falar, é realmente um ato intencional de liberar a bênção sobre essa pessoa. O efeito de abençoar, ele é multiplicador, já que é dado por Deus aos seus filhos. A bênção invoca o apoio constante do Senhor Deus para o bem-estar daquela pessoa. Fala de agradecimento, prosperidade, felicidade. Então, quando eu estou falando Deus abençoe, eu estou invocando que Deus abençoe a vida daquela pessoa. Então, a bênção é algo muito sério, precisa ser devidamente valorizada. E nós temos alguns tipos de bênçãos que a gente precisa entender. Então, as bênçãos, elas podem ser resultado, elas podem ser fruto de 3 situações. A primeira, através da graça e da fé. Então, é aquela bênção que a gente não merece,
mas ainda assim Deus nos abençoa, Deus derrama sobre nós, né? Que é a graça, favor e merecido. A bênção também pode ser fruto de fé. Nós cremos tanto naquilo, nós pedimos tanto aquilo para Deus, que Deus concede aquela bênção a nós. A bênção também pode vir fruto da obediência. Nós sempre vemos na palavra de Deus que sempre antes de uma promessa, nós temos uma condição. Então, para que tudo te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a terra. Essa é uma promessa, tudo ir bem e que os nossos dias sejam prolongados. E qual é a condição? Honra teu pai e tua mãe. Então, quando eu obedeço a condição, honro meu pai e honro a minha mãe, automaticamente a bênção me acompanha. Tudo me vai bem e os meus dias são prolongados na terra. Então, tá aí um exemplo de bênção através da obediência. E a bênção também, ela pode ser fruto, ela pode ser resultado da semeadura. Tudo que eu planto, eu colho. Então, se eu planto na vida de alguém amor, alegria, eu vou colher isso. Se eu planto recursos financeiros, eu vou colher isso. Se eu planto discórdia, raiva, fofoca, eu também vou colher isso. Então, a bênção e a maldição está posta na mesa. Somos nós que escolhemos através da nossa semeadura. Então, tanto a bênção quanto a maldição é uma opção nossa, né? Claro que existem as maldições hereditárias, e aí é assunto para uma outra aula, mas está nas nossas mãos. Quando a gente fala em semeadura, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E quando a gente planta coisas boas na vida das pessoas, automaticamente as bênçãos vão nos acompanhar. E uma bênção muito comum que toda igreja tem e é muito conhecida é a bênção apostólica. E a bênção apostólica ela é muito importante, porque é o pastor, o anjo da igreja, invocando a Deus, né, provocando a Deus, que possa estar aí abençoando, cuidando e protegendo o seu povo. A bênção apostólica aqui da apostila está um pouquinho diferente, porque ela está exatamente como está na Bíblia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Né? Na nossa igreja, a gente fala, pelo menos a minha igreja local, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos aqui presentes, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Então, o que eu estou pedindo? Que o amor e que a graça e que a consolação do Espírito Santo, que a comunhão do Espírito Santo esteja acompanhando essas pessoas todos os dias. Então, é um tipo de bênção e ela é muito importante. E aí, nós já vamos entrar no primeiro rito, que envolve também a bênção da nossa apostila, que é o casamento. Então, o casamento, ele foi ordenado e abençoado por Deus lá em Gênesis 2, quando Adão e Eva, né, se unem como um casal, mas ele também é uma instituição civil e religiosa, estando, portanto, sujeito a regulamentos jurídicos. O casamento religioso é um ato solene, deve ser organizado publicamente, precisa ter testemunhas, precisa ser algo público, de portas abertas, não pode ser um casamento escondido, tem que ser registrado no seu livro próprio, toda igreja tem um livro de casamento, e somente pessoas habilitadas pela lei podem ser casadas aí por um pastor. Então, primeiro as pessoas precisam estar aí casadas no cartório, para depois serem casadas na igreja. Já o casamento civil, que é o casamento no cartório, é um contrato que precisa ser assinado, mas o seu espírito ele é superior quando ele é celebrado no religioso, visto que ele passa então a ser como uma aliança de uma só carne, uma aliança integral que envolve o espírito, a alma e o corpo do casal. Então, quando o casamento civil ele é
atrelado com o casamento religioso, então passa a ser uma aliança forte. Não é mais só um contrato assinado, mas sim uma aliança. Aí depois aqui, até se você está pensando em casar ou conhece alguém que está pensando em casar, tem toda a programação do que precisa ser visto, né? O que você precisa fazer antes de casar, cardápio, assessoria, cerimonialista, repertório musical, toda a programação do casamento tá aqui. Eu vou pular para nós ganharmos tempo. Todo mundo já foi em um casamento, todo mundo tem uma noção do que é um casamento evangélico, do que é um casamento cristão, né? Então não cai na alta atividade, podem ficarem tranquilos, mas vocês podem ler com calma, título também de curiosidade, para saber aí, né? Quem já casou sabe o quanto de trabalho que dá organizar um casamento. Então eu vou pular, porque a gente vai focar agora no que é mais importante, que é o rito do matrimônio. Então, é a liturgia do casamento, como esse casamento acontece, a programação do casamento. Então, o casamento, geralmente ele acontece com um prelúdio, então sempre tem uma música para todo mundo sacar, o casamento vai começar. Logo em seguida tem a entrada do cortejo, que é a entrada dos padrinhos. Logo após vem o noivo, geralmente com a mãe, com o pai e a mãe, se posiciona lá no altar. Em seguida entra a noiva, eles se encontram ali próximo do altar para poderem então chegarem até o altar juntos. Então a noiva entra e depois o noivo termina de conduzir a noiva até o altar. O pastor, ele vai dar as boas-vindas aos convidados, ele vai fazer uma introdução breve e aí ele já vai pedir uma afirmação, né, dos noivos, para ter certeza que ninguém tá ali por pressão, contra a vontade. Então, logo no comecinho do casamento, pergunta se é de sua livre, espontânea vontade, se casar com aquela pessoa, né, se você tá ali porque você quer. E aí, depois disso, tem a oração inicial, o pastor traz uma palavra aí de 15 a 20 minutos. Geralmente nessa palavra o pastor fala sobre a importância da aliança, qual o papel do homem no casamento, qual o papel da mulher no casamento. Depois tem as entradas das alianças, os votos matrimoniais, que podem ser tanto votos livres como o voto lido, como é o caso que está aqui na apostila. A consagração e celebração da aliança, então ora pela aliança, coloca a aliança. O momento de intercessão, então geralmente o pastor ele convida os pais para irem até o altar e imporem as mãos sobre os seus filhos e ali faz um momento de intercessão. A bênção nupcial, o momento mais esperado, que é quando pronuncia que o casal está casado e aí tem o beijo da noiva e aquela coisa toda. Depois nós temos aí o registro. Hoje em dia não se faz mais o registro durante a cerimônia, o registro ele é feito antes ou depois da cerimônia, que é assinar o livro de casamento. O cumprimento dos padrinhos, a maioria dos casamentos também não tem mais o cumprimento dos padrinhos na hora da cerimônia, a bênção final e a saída dos noivos. Então, geralmente, segue esse ritual, casamento tradicional. Aqui na apostila não tá, mas nós também temos o casamento baseado, não é casamento judeu, mas é um casamento com embasamento bíblico, que foi o tipo de casamento que eu tive. Então, no meu casamento, eu entrei primeiro a noiva representando a igreja de Deus, a igreja de Cristo que está aqui na terra, e o meu marido entrou depois representando Jesus que vem buscar a sua noiva. E aí tem algumas coisinhas a mais no casamento que não está aqui, mas são atos proféticos, que é opcional ou não. Mas a principal diferença do casamento tradicional para o casamento com embasamento bíblico é essa ordem aí da entrada de noivo e de noiva. Certo? Bom,
vamos dar continuidade e o segundo rito, né, a segunda cerimônia que nós temos aqui neste capítulo é as bodas de casamento. Então, a boda de casamento, ela é uma celebração, né, da data do lance matrimonial. Então, é um reconhecimento daquilo que Deus fez na vida daquele casal durante aquele tempo e uma afirmação pública de que eles estão felizes e que eles se comprometem, né, a continuar aí essa caminhada juntos. A cerimônia de bodas é uma comemoração, torna-se uma solenidade, pois toda a preparação dos participantes, ou seja, do casal, filho, genro, nora, neto, amigos e familiares, então vira aí um evento. A liturgia das bodas, ela é bem parecida, com a diferença que os filhos e netos entram na hora dos padrinhos. Então, geralmente, alguns casais ainda têm padrinhos, mas geralmente é a própria família que entra, né? O pai, ele entra ou com a filha mais velha, ou com a única filha que tiver, e a mãe entra com o filho mais velho, ou o único filho que tiver, tá bom? Então, essa aí é a diferença. Mas tem as boas-vindas, tem os votos, tem tudo isso. Depois a gente tem uma outra forma bem mais simples, que é só uma bênção, não chega a ser uma comemoração de bodas, porque a comemoração de bodas é uma segunda festa de casamento, é um evento tão grande quanto. Hoje se faz uma bênção, né, bem mais simples, que foi o que eu fiz este ano. Este ano não, o ano passado. Em 2020 eu comemorei 5 anos de casada e eu e o meu esposo a gente quis marcar essa data. Então nós fizemos uma comemoração só para a família, afinal nós estávamos em tempos de pandemia, então foi só a minha família, meu pai, minha mãe, minha cunhada e meu irmão, e só a família do meu marido também, o meu sogro, minha sogra, minha cunhada e meu cunhado. Então fomos só nós e a fotógrafa, e ali nós tivemos algo bem mais simples. Então nesse estilo de bênção e não de uma cerimônia, o pastor, que no caso foi o meu pai mesmo que celebrou, traz uma palavra breve sobre o relacionamento. Geralmente esse pastor conhece a vida desse casal, que foi o nosso caso. Então ele fala um pouco sobre a história desse casal. E aí ele já passa para os votos. E aí nos votos nós renovamos os nossos votos. No nosso casamento nós fizemos votos livres. E nas nossas bodas nós fizemos votos livres novamente. De sermos fiéis, de andarmos juntos, de enfrentarmos tudo que fosse necessário. Então fizemos ali os nossos votos e então foi colocada a aliança, né? Nós estendemos a nossa mãozinha, os pais do meu marido foi do lado deles, meus pais estavam do meu lado, abençoaram novamente a aliança, abençoaram a nossa união, desejaram todas as bênçãos através dessa oração e assim se encerrou a cerimônia. Então, a cerimônia não, daqui não é uma cerimônia, assim se encerrou essa bênção. A bênção, ela dura no máximo 15 minutos, ela é bem rápida. Já a cerimônia, ela tem toda, né, o mesmo esquema do casamento, já demora aí de 30 a 40 minutos. Depois vocês vão ter na página 79 um quadro com todas as datas aí de casamento, desde a bodas de algodão até a bodas de diamante. Então vocês podem estar acessando esse quadro aí e descobrir quais bodas aí você está fazendo com o seu marido ou com a sua esposa. E aí, para encerrar a nossa aula, eu quero falar com vocês sobre a pragmática pastoral. Então, o que é isso? Qual é a preparação do pastor que vai celebrar tanto o casamento quanto a bodas, né, a cerimônia de bodas. Então o pastor ele precisa estar devidamente trajado, é uma cerimônia solene, não tem como aparecer de calça jeans e camiseta polo, ele precisa estar devidamente alinhado, trajado para aquele evento. A mesma coisa a pastora, seja ela sendo a celebrante ou seja ela acompanhando o seu marido, né? Pede-se que a maquiagem e o vestido da pastora seja aí discreto,
para que não roube a atenção aí da noiva e da cerimônia, né? É instruído também que o pastor beba água e vá ao banheiro antes de iniciar a cerimônia, para evitar aí essas interrupções durante a cerimônia, né? Que chegue com antecedência também. É muito importante isso, o pastor chegar com antecedência, conversar, geralmente tem uma cerimonialista ali ou um fotógrafo, alinhar, conversar com ele, falar como funciona a cerimônia, qual é o momento de cada coisa, para que o fotógrafo esteja preparado também para registrar esse casamento da melhor forma possível, né, para entregar um bom trabalho para os noivos. Então é muito importante que o pastor chegue aí de 1 hora a 40 minutos antes da cerimônia começar, para que possa estar aí alinhando essas coisas. Também é muito importante que tome cuidado com os perfumes, né? A gente sempre pede para que ou você vá sem perfume, ou que você use um perfume muito leve. Talvez o noivo é sensível a cheiro, a noiva é sensível a cheiro, e aí tá lá no casamento e vai começar a espirrar e vai ser algo aí desagradável. Então é um cuidado que a gente precisa tomar. Outro cuidado que geralmente é o cerimonial que cuida, mas a gente sabe que nem sempre a gente tem cerimonial disponível. Então, por isso, pelo menos na minha igreja local, é um hábito que a pastora que acompanha o pastor ela já pegou para ela. Então, ela sempre leva um saquinho de lenço, né? Então, sempre antes da cerimônia, a gente às vezes esquece e aí acaba ficando chato, porque a gente precisa entregar no meio da cerimônia para a noiva ou para o noivo, mas geralmente a gente deixa em cima do genuflexório ou da mesa que tiver ali, aonde o celebrante coloca, né, a Bíblia, o livro de cerimônia. A gente sempre coloca um lenço numa ponta, outro lenço na outra ponta, para que caso esse casal chore, eles possam ter aí com o que se limparem. Então essas são aí algumas instruções que o celebrante precisa seguir para que possa aí realizar esse casamento de uma forma que tenha sucesso, né? Que ele tenha êxito na realização aí dessa cerimônia, seja ela de casamento ou de bodas. Então eu espero que essa aula tenha ficado muito clara. É um capítulo um pouco mais curto, a autoatividade está bem tranquila, né? Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem para mim pelo privado no WhatsApp, mas está muito tranquilo. Pergunta o que é rito, pergunta o que é bênção, qual é a importância, pergunta sobre o casamento. Então tá bem tranquilinho aqui a autoatividade, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.